acho que durante a Copa vai acontecer muitas manifestações. Se fosse uma coisa mais organizada, a educação e a saúde estivesse em primeiro lugar, essas coisas assim, eles dessem mais valor, eu acho que a Copa não teria tanta importância. Eu não acho certo eles pararem de investir na saúde pública, que já era horrível antes dessa Copa existir, e começar a investir nos estádios. Eles deveriam estar investindo primeiro na saúde e na educação. Depois que conseguisse o objetivo, que é melhorar a educação e a saúde, eles poderiam me preocupar mais com a Copa. Vale a pena eles atrapalharem o evento, porque eles prejudicam a gente dentro do país para poder se parecer melhor para os países de fora. O que essa turma está querendo dizer pra gente como não vai ter Copa? A Copa do Mundo está marcada, não é? Será que acontece? Será que não acontece? Que mensagem é essa que nós temos? Será que esses movimentos surgiram agora na Copa do Mundo ou já existe um movimento mais preparado? As pessoas já estão reivindicando outras coisas para além dessa questão da Copa do Mundo. Você que está ligado conosco, não deixe de participar, dê a sua opinião, tá bom? E por falar em participar, aqui ó, Twitter e Instagram, o @Caleidoscópio TV, tem o facebook.com/programa Caleidoscópio TV, tá certo? E o velho e bom telefone fixo. Quem diria que eu falaria isso um dia, hein? Telefone fixo, você liga pra gente, 3209-0113. Tá combinado? Legal? E para você que participa com a gente aqui, ó, tem a nossa parceira que é a Bitela Pizza, uma pizza grande, refrigerante 2 litros para você, a melhor, a mais interessante, diferente, inusitada participação da semana, vai ganhar. Taizinha, tá de boa, tá de folga? Põe na tela o telefone da Bitela, que é a nossa parceira. Isso, Taizinha. Belo Horizonte, 3378-6600 ou Eldorado, beijo pra Contagem, 3395-6262. Combinado? Mas nem só de pizza vive o Caleidoscópio, nós temos aqui par de convites para o Cinearte. Tá a fim de ganhar qualquer cinema, qualquer filme que estiver em cartaz no Cinearte? Entre na página da TV Horizonte, tvhorizonte.com.br, tem lá o banner, clica e você pode ser o sortudo ou a sortuda. E para fechar, 24ª edição da Expo Cachaça, de 22 a 25 de maio, Expo Minas, aqui em Belo Horizonte, evento de negócio, mas também de entretenimento. Tá a fim de participar? Resultado sai hoje, par de convites para a Expo Cachaça. Fechou? Legal? Então vamos lá. E agora, tá na hora da gente apresentar os nossos convidados. Vamos começar por ele, que é sociólogo, professor do Centro Universitário Estácio Sá, especialista, Estácio BH, né? Especialista em Histórias e Culturas Políticas e mestrando em Direito Público, que é o professor Daniel Moraes. Tudo bem, professor? Obrigado pela presença. Obrigado a você. Seja bem-vindo, tá bom? Vai ter Copa ou não vai ter Copa, professor? Fisicamente vai ter, mas com protestos. Gostei disso, fisicamente vai ter. Mas psicologicamente, na Talvez, cabeça das de pessoas... muitos. Legal, então tá. Vamos ver. Vamos continuar. Tem a presença da doutora em Ciência Política, pesquisadora do Observatório da Justiça, do Centro de Estudos Sociais da América Latina, que é a Marjorie Marona. Falei direitinho, Marjorie? É isso mesmo? É isso mesmo. Legal, querida. Obrigado pela presença, tá Obrigado bom? pelo convite. Tá aí. Vai ter Copa ou não vai ter Copa? Eu sou da mesma opinião. Eu acho que vai ter Copa do ponto de vista físico, mas acho que do ponto de vista do sentido, isso está em debate. Legal, ótimo. Sentidos, você usou no plural. Sentidos. Eu acho que tem muitos sentidos para o não vai ter Copa. Eu acho que a gente tem condições de debater isso aqui hoje. Legal, obrigado, querida. Para fechar, aqui ó, convidada especial também, a Juliana Rocha, estudante do curso de veterinária da UFMG e integrante da Assembleia Nacional dos Estudantes Livre, ANEL. Tudo bem, Juliana? Tudo bom. Juliana, para você eu não vou te perguntar. Eu vou falar assim, não vai ter Copa, 2 pontos. O que você colocaria aí para completar, para começar o nosso papo? Não vai ter essa Copa que a FIFA espera. Isso com certeza não vai ter e nem que os governos esperam. Isso aí é categórico, com certeza. Então a Copa do Mundo já não é mais a mesma. A Copa do Mundo já era. Já Essa era. Copa do Mundo que eles esperavam já era. Legal, vai ter isso, outra hein? coisa, mas não a Copa do Mundo que se Sim, esperava. sim, sim. Você acha que a gente pode pensar que um dos legados que o Brasil vai deixar para a FIFA é assim, olha, abra teu olho, cuidado com a próxima Copa do Mundo. Será? Um dos legados que vai deixar que aqui tem um pessoal, tem jovens, tem trabalhadores que estão questionando muito a Copa aqui no país, inclusive as implicações desse processo, né? As contradições que fazem a gente refletir bastante e que aqui ninguém está satisfeito Legal. com a FIFA, com os desmandos da FIFA aqui no país. Isso com certeza vai ser um recado do Brasil para a FIFA. Juliana, é legal você falar isso porque a Copa do Mundo nem sempre foi assim. Né? Essa é uma fórmula que a FIFA começou a utilizar a partir dos anos 80. Quando transformou num grande negócio. A Copa do Mundo era meio bagunçada, era um negócio meio, umas regras meio estranhas e tal, isso aqui. E aí virou um grande evento de negócios, mais do que um evento esportivo, né? É isso que você questiona também, nessa padronização. Virou um grande balcão de negócios. Uhum. É isso que virou, na verdade. Tá bom. Fica tranquilo aí. E atenção, nós temos aqui na plateia pessoas com ideias diferentes, nomes diferentes, né? Alguns deles são meus alunos, estão precisando de nota, então vieram ao Caleidoscópio. Final de semestre é assim, o semestre
semestre é curto. Por quê? Por causa da Copa. É difícil. Então, são meus alunos também, uma turma aí bacana de várias pessoas. São estudantes, né, do Centro Universitário UNA e outros mais. Boa tarde, moçada. Boa tarde. Não, sem feijão não tem jeito. Precisamos de feijão. Feijão de corda, feijoada, feijão tropeiro. Com feijão agora. Boa tarde. Boa tarde. Aê, muito bem. Então vamos aproveitar que tá todo mundo no feijão. Quero uma salva de palmas para Gustavito. Tudo bem, Gustavito? Beleza. Tranquilo, cabra? Tranquilo. Beleza, joia. Deixa eu aproveitar aqui, Gustavito, deixa eu aproveitar. Você vai lançar o EP Gustavito e a Bicicleta, sábado agora, às 9 da noite, no Café 104, na Praça da Estação. Isso mesmo, certíssimo. Fechou? Então Fechou. tá bom. Gustavito, vai ter Copa ou não vai ter Copa? Eu acho que vai ter ou não vai ter Copa, né? Que mesmo a Copa acontecendo, eu acho que o movimento paralelo de quem não tá nem aí pra Copa vai ser muito forte, né? Aham. E esse é o não vai ter Copa, né? E um dos sentidos, né? A Marjorie falou de vários sentidos que vão estar disputando, inclusive espaço, vão estar discutindo. Um dos sentidos, assim, na sua opinião, você como representante, né, desse movimento cultural mais jovem, assim, em Belo Horizonte, o que vocês estão reivindicando? Não vai ter Copa? Isso, o que você reivindica com Um isso? dos sentidos não vai ter Copa é as pessoas pegarem aquele dia onde seria um dia que todo o país vai estar parado, vai ser um feriado em função de um jogo, e as pessoas vão se virar as costas para aquele jogo e vão sair às ruas, né? Uhum. E fazer daquele dia um grande dia de reivindicação, de protesto, de abrir o olho para todas as questões sociais que estão em falta aí no país, né? Legal. Gustavito, você falou de questões sociais, vou aproveitar o professor rapidamente. O Gustavito levantou aqui essa questão. Existe um mito, né, na nossa sociedade que o Brasil é o país do futebol. Né? Nós não estaríamos traindo a nossa identidade ao puxar um movimento não vai ter Copa? Qual que é a sua opinião, professor? Imagino que não, ao contrário, acho que até reforça uma identidade de um Brasil plural. Né? O Brasil é o país de futebol, mas é também o país do conservadorismo, é o Brasil também do povo que se manifesta, é o Brasil de políticas conservadoras, social-darwinistas, ao mesmo tempo políticas progressistas, grandes movimentos de esquerda. Então, acho que isso, ao contrário, não reforça uma ideia, não contrária, né? Não é uma ideia contrária ao Brasil do futebol, até porque o próprio futebol é uma linguagem cheia de contradições, né? Legal dentro isso. do próprio futebol, sim, muitas, né? A questão de classe, você pode perceber, né? Até pelo perfil étnico dos jogadores e da liderança dos times, você vê que varia. Então, o futebol expressa também essa contradição e agora, né, a Copa vai manifestar e acentuar, talvez, essas contradições. Tá bom, legal. Gustavito, você concorda? É possível gostar de futebol e manifestar contra a Copa? Com certeza. Eu acho que a questão principal é que, como você mesmo falou há pouco tempo, a questão central da Copa não é o esporte, não é o futebol, e sim o mercado, né? E sim é um grande negócio. O comércio é um grande negócio, quem vai sair lucrando vão ser os empresários, vão ser quem já lucra nessa sociedade, entendeu? E o povo só vai ficar no prejuízo mesmo, né? Sim, legal. Gustavito, vamos fazer um primeiro som? Daqui a pouco a gente volta pro papo? Vou tocar uma música, chama Que Copa é Essa? Que eu fiz em parceria com o Luiz Gabriel Lopes semana passada, especialmente para falar desse assunto. Legal, hein? Muito obrigado. Agradeço em nome dos nossos telespectadores. Sobrei, hein? Vou sair correndo da escola nesse dia, vai ter jogo, feriado, tô achando bom. Vou sair correndo que hoje tem Copa do Mundo, desfilar pela avenida de papel crepom. Mas a tarde tava engarrafada, fiquei mais de 2 horas lá no ponto pra pegar meu busão. Logo à frente a fila no hospital dobrando o quarteirão. Vou sair correndo na avenida, vou pensando um pouco mais sobre essa história de ter Copa no Brasil. Sei de alguma gente que acha massa, já comprou ingresso, torce e bota fé na seleção desse Brasil. Mas ainda ontem conheci Dona Maria, brasileira boa gente, cuja casa foi varrida e destruída, sem conversa como muitas da favela, pra deixar pros gringos uma boa imagem do Brasil. Que Brasil é esse que se joga na Copa? Que Copa é essa que se vende no Brasil? Que Brasil é esse que se vende na Copa? E que Copa é essa que se vende no Brasil? Zil, zil.
De repente escuto na avenida alguma coisa, uma bagunça, me parece a tal da manifestação. Bomba e correria, tem polícia, tem até tanque de guerra, tem vinagre desfilando caveirão. Gringos assustados, jovens revolucionários, pau quebrando e eu com medo desse batalhão de choque. Parece não ser tão mal assim o tal do Black Bloc. Na televisão parece que tá tudo lindo, as pessoas sorridentes e os patrocinadores. Na televisão vai tudo bem nesse país e nós não temos muitas grandes injustiças sociais. Mas até a lei já tá mudada, feito fosse ditadura. Cala a boca dessa gente que acredita numa arte feita no campo de várzea. Nada a ver com essa Copa, o maior roubo da história do Brasil. Que Brasil é esse que se joga na Copa? Que Copa é essa que se vende no Brasil? Que Brasil é esse que se vende na Copa? Não é porque não gostamos de futebol, como alguns disseram. É pelas crianças que sofrem com a prostituição infantil. É pelas pessoas que passam fome. É pelas pessoas que morrem em filas de hospitais. É pelas pessoas que não têm sequer água no Nordeste. É por você que tem que pagar impostos mais altos. É pela segurança de quem irá visitar nosso país. Faremos tudo pelos amarildos que morrem diariamente nas comunidades espalhadas no Brasil e pelas pessoas que sofrem desses abusos policiais. Tudo que faremos é porque a educação no nosso país é uma merda. Se existe alguma coisa que os nossos governantes sabem fazer e isso eles fazem muito bem, diga-se de passagem, é festa. Festa com o seu dinheiro, com o meu, com o nosso dinheiro. Gastamos mais nesta Copa do que nas últimas 3 Copas juntas. O nosso governo fez mais estádios do que o necessário. Talvez porque sejam caridosos. Talvez não tenha nada a ver com desvio de verba. Mas além de todo o dinheiro gasto, ainda tem estádio que desaba. Mas eles não querem nem falar disso. Talvez tenha sido comprado material mais barato para economizar. E você aí preocupado com quem o Brasil vai jogar. Parabéns. Não estamos falando para você deixar de gostar de futebol. Claro que não. Mas você aí que financiou os estádios. Tem dinheiro para comprar ingresso para sua família? Bom, de volta, é interessante porque nos leva a pensar um pouco sobre a nossa situação, né? E a Copa está aí. Mas, Jorri, vamos lá, eu gostei da sua ideia dos sentidos. Né? São questões que estão sendo colocadas dentro de uma disputa de espaço dentro da nossa sociedade. Debate no Brasil, né? Tá. Se você... O Gustavito chamou atenção aí na letra da música, isso aparece no vídeo, né? São questões que envolvem luta por moradia digna, são questões que envolvem mobilidade urbana, são questões que, no fundo, envolvem um projeto de cidade que está subjacente a tudo isso. Né? Então, você tem um conjunto de questões aí que não necessariamente são originais no debate, né? E que apontam para os limites, ora de um projeto de governo, ora de um projeto de esquerda e ora numa dimensão mais ampla, e é nesse ponto que eu acho que a coisa pega um pouco, para críticas generalizadas a toda e qualquer institucionalidade. Né? Quando você fala, a gente comentando aqui em off, né? Não vai ter Copa, não estou no FIT. O que isso parece? Né? Isso parece que não há possibilidade de construção no âmbito da institucionalidade, nos espaços institucionais, que os canais estão fechados ou que os canais estão pouco porosos, né? Que as instituições são pouco porosas. Então, os limites da nossa democracia, os limites dos espaços de participação, os limites de deliberação, eu acho que eles estão sendo apontados aí com esse discurso também do não vai ter Copa. Sim, legal isso. Não é assim, é questionar esse modo das instituições, como elas administram. Não é tirar as instituições. Não é... Aí é que tá. É que, por vezes, me parece que o discurso aparece nessa radicalidade de não é possível qualquer nível de verticalização. E aí esse discurso descamba, e a gente viu isso nas jornadas de junho, por exemplo, fora partidos políticos. Exatamente. E isso é bastante problemático, né, do ponto de vista da própria democracia. Quer dizer, questionar a representação e os partidos políticos e a pouca representatividade que eles têm, legítimo no campo democrático das lutas populares, etc. Né? Agora, insuflar um discurso de fora partidos é um discurso antidemocrático, é um discurso fascista, é um discurso que não é novo também. Legal, vamos lá. Ju, o que você acha disso?
Olha, primeiro com relação aos problemas, até o que o vídeo coloca, assim, eu acho que a Copa, é claro que ela aprofunda alguns problemas, afinal de contas, milhões estão sendo investidos nesse mega evento, certo? Que poderiam estar sendo investidos em outras coisas. Então tem até um dado que diz o seguinte, com os investimentos da Copa poderiam ser construídas 570 mil moradias do Minha Casa Minha Vida. Poderiam ser construídos várias outras coisas, creches, escolas, mais da metade do orçamento da educação que é investido em ano poderia ser investido se caso não tivesse Copa. Então, é claro que aprofunda, mas estão colocadas em pauta questões estruturais do país. Então, a luta por moradia não nasceu na Copa. As ocupações urbanas não nasceram na Copa. Muitas nasceram por causa dos despejos para construir estádio, vias e tudo mais. Agora, são lutas históricas, estruturais da nossa própria sociedade. Então, a Copa ela aprofunda essas contradições. E eu observo que essa luta, inclusive ela até falou, né, das jornadas de junho, eu achei bem interessante. Assim. O que eu percebi nas jornadas de junho, na verdade? As pessoas cansaram, né, na verdade, de tamanhas contradições a observarem. A música do Gustavo Vitor fala um pouco isso, né? O posto de saúde... as condições de vida, de emprego, enfim, de educação, continuarem da mesma forma ou até pior e verem os luxos dos estádios padrão FIFA, as pessoas chegaram num nível de cansaço e de estresse absoluto. Inclusive questionam até hoje várias questões, até mesmo a própria democracia que a gente vive hoje. Poxa, mas é tão democrático, será, esse Estado, que eu me manifesto e vem bomba, tiro bala de borracha, enfim. Mas será? bem, contraditoriamente, a gente nunca teve índices que apontassem para tanta inclusão social. Se investiu nos últimos 11 anos 3 vezes mais em saúde, 3 vezes mais em educação. Então, assim, na verdade, é um pouco isso que eu estou querendo apontar, assim, né? Que você tem A explicação não é tão simples, né? Tem exatamente. Né? Mas isso eu acho que isso é porque o Brasil ele é um país rico, na verdade, entendeu? Você pode até dizer que nos últimos 11 anos teve um aumento nos investimentos, mas agora, se você olhar o crescimento econômico mesmo do país, ele não foi proporcional. Se você for reparar os investimentos... A divisão de renda... Tá, aumentou, pode ter aumentado o investimento em saúde, mas tem que aumentar, tem que estar sempre aumentando mesmo. Sim. Mas aí como que aumentou também o dinheiro gasto com dívidas do país, com financiamento de relações com empresas, entendeu? Eu não estou querendo aqui fazer um discurso. Estou querendo aqui fazer um discurso governista, até porque eu acho que essa dicotomização ela é muito ruim para ambos os lados. Inclusive, eu acho que o grande desafio que todos nós temos, é de conseguir construir um diálogo, porque eu acho que o papel dos movimentos sociais é apontar os limites das instituições. Então, é isso mesmo, o Não Vai Ter Copa está fazendo o que que é esperado de qualquer movimento social. É dizer, olha, vocês chegaram até aqui, esse é um limite e esse limite tem que ser apontado. Né? Mas apontar esse limite, do meu ponto de vista, não deve implicar em não reconhecer e desconstruir todo um projeto, que foi um projeto que, inclusive, viabilizou esse espaço. Eu acho que até que essa contradição, até essa ideia de viabilização mesmo, eu acho que faz um sentido nós imaginarmos que esses movimentos, eles têm uma relação direta com o próprio processo de inclusão social que aconteceu nos últimos anos. Nós temos uma nova classe média e uma nova classe média que exige, que sofisticou suas demandas. Exigem demandas mais... De maior eficiência, de maior gestão pública, demandas sociais. Nós sempre lutamos por isso, né? Sim, essas demandas tiveram em pauta. Nós temos novos grupos sociais que agora têm um acesso talvez um pouco mais privilegiado até a informações ou experiências sociais que demandam, que se espera uma reivindicação mesmo por uma saúde melhor, por uma educação melhor, até por um transporte de melhor qualidade, porque uma população que passa a comprar carro ou que até adquire emprego, eu preciso me locomover até o trabalho. As pessoas precisam se locomover com eficiência. E o custo do transporte no Brasil é um custo altíssimo proporcional ao salário. Então, isso tem um efeito direto na vida das pessoas. E a classe média ainda poderia, até um tempo atrás, ainda conseguia se locomover na cidade, a despeito da fragilidade dos transportes públicos, podia se locomover com seu carro, com seus carros particulares. Hoje em dia, a classe média não sai mais incólume dessa situação, porque você vai se locomover ficando uma hora preso
carro, me venderam esse sonho e eu não consigo usá-lo. Né? Então, exato. As pessoas estão incomodadas com isso. O que me Mas parece... eu acho que esse conceito de classe média ele é muito ruim, assim, porque ele é muito vago, na verdade, porque a classe média acaba tendo a ver com uma parcela da população que, tipo assim, que não tem a mesma realidade. Você coloca no mesmo... Quando se diz classe média, acaba colocando no mesmo saco pessoas de realidades muito diferentes, entendeu? Então eu acho que justificar isso, eu acho que justificar assim a questão dos movimentos terem expandido porque as condições sociais melhoraram, eu acho um pouco discurso de quem está no poder, assim. Eu acho que o certo, na verdade, é porque os movimentos sociais estão crescendo ao longo dos anos, entendeu? Eu acho os movimentos sociais estão crescendo no Brasil. Não, e eu acho que há controvérsias com relação a essa questão da inserção social. É claro que a gente não pode negar que dos 10, 11 anos para cá, existirão alguns programas, do ponto de vista, né, do próprio governo, programas institucionais. Políticas sociais. Tem políticas sociais, mas há que se questionar que políticas sociais foram essas, até inclusive do ponto de vista populista e tudo mais, e se de fato elas foram a fundo no problema dos trabalhadores da juventude mesmo. Eu prefiro falar trabalhador, juventude, dos trabalhadores e da juventude mesmo, porque eu acho que é justamente isso que na verdade, são justamente essas as contradições que hoje aparecem, na minha opinião. Então, vamos lá, beleza, aumentou o investimento em saúde, mas o que justifica, então? Percentualmente não, viu? Percentualmente não, porque a gente tem que considerar também que o PIB brasileiro aumentou, o volume do PIB brasileiro aumentou. Que também tem a ver com a política do governo, que o governo também faz política econômica. Claro, faz política econômica. Não cresceu e também supõe o crescimento espontaneamente. mundial também, né? Então, outras regiões também aumentaram. China cresceu, várias outras regiões aumentaram. Não tem a ver com o milagre do PT, né? Digamos assim. São os BRICS aí também, né? Exatamente. Tem a ver com outras coisas externas à própria economia brasileira. Mas, bom... O que eu estava dizendo, tudo bem, aumentou o investimento em saúde e tudo mais. Do ponto de vista percentual, não. Do ponto de vista percentual, você pegar a pixa de investimento da União nas áreas sociais e na dívida pública, acho que isso é importante dizer, permaneceram as mesmas prioridades. Em 10 anos, continuou-se investindo quase metade do orçamento da União em pagamento da dívida, que foi paga mais de 3 vezes. E 5% em educação, muito menos ainda em saúde. Se alguma hora ia explodir, eu acho. Entende? E eu acho que essa é a questão hoje. Vamos fazer o seguinte, né? Nós vamos voltar. O papo está começando, né? Está esquentando. Mas é o seguinte, nós temos que ouvir o Gustavito. Sabe por quê? Porque a música dele nos provoca a discussões. E é uma provocação diferente. Um cover agora. Um cover? Porque ela também é uma música de um compositor atual lá do Rio. Chama Edu Krieger. Sim, ela também circulou bastante aí nas redes sociais. Então tá bom. E aí me sugeriram de tocar ela, achei legal a ideia. Legal. Como diríamos nós mineiros, um couve agora, né, Edu Krieger? Sobre... Desculpe, Neymar. Foi mal. Desculpe, Neymar. Mas nessa Copa eu não torço por vocês. Estou cansado de assistir o nosso povo definhando pouco a pouco nos programas das TVs. Enquanto a FIFA se preocupa com padrões, somos guiados por ladrões que jogam sujo pra ganhar. Desculpe, Neymar, eu não torço dessa vez. Parreira, eu vi, aquele tetra fez o povo tão feliz. Mas não seremos verdadeiros campeões, gastando mais de 10 bilhões pra fazer Copa no país. Temos estádios lindos e monumentais, enquanto escolas e hospitais estão à beira de ruir. Parreira, eu vi um abismo entre Brasis. Foi mal, Filipão, quando o Cafu ergueu a taça e se exibiu. Suas raízes, num momento tão solene, revelou Jardim Irene, um retrato do Brasil. A primavera prometida não chegou, a vida vale mais que um gol, e as melhorias onde estão? Foi mal, Filipão, nossa pátria não. Como que vai ser a atuação de vocês durante a Copa e daqui pra frente nos próximos protestos?
Bom, Black Bloc não vai se curvar o sistema, não vamos abaixar a cabeça, a gente vai sim pra rua, vai sim botar a máscara na cara porque é a nossa representação e a gente vai ser a reação contra a PM sim, se a PM oprimir, se a PM reprimir manifestante, a gente vai reagir. O que a gente quer é que os governantes trabalhem para o povo principalmente, porque essa Copa, ao contrário do que eles dizem, não é a Copa do povo, essa é a Copa dos empresários, é a Copa do capital. O que vocês pretendem fazer? Se for preciso, a gente vai dar um susto em gringo, e esse susto pode vir de várias formas, e é vir para o Brasil para ver o que vai acontecer. Se for preciso tacar molotov em ônibus de delegação, se for preciso tacar molotov em hotel que as seleções vão ficar, a gente vai fazer o que for preciso para ser atendido, para ser ouvido pelo governo. Você acha que é possível os movimentos de rua provocarem o cancelamento da Copa? Sim, é possível. Com o povo na rua, com a população com vontade de mudança, é possível sim parar a Copa. De volta com o Caleidoscópio, vou aproveitar para mandar um abraço para a cidade de Aracruz, que assiste a gente no Espírito Santo, muito obrigado. Manifestante, Black Bloc, é a mesma coisa, é diferente? Tá todo mundo junto na rua? Como é que fica isso aí, não é? Vamos abrir para o papo? Então, jovem, seu nome? Dilermando. Seu nome e seu curso, né? Vamos fazer aqui assim. Meu nome é Dilermando, eu faço jornalismo, tenho aula com você. Muito bem, Dilermando, isso aí, legal demais. Dilermando, me conta uma coisa, Black Bloc e manifestante, é diferente, não é, na sua opinião? O que você pensa disso? Na minha opinião é diferente, porque o Black Bloc é aquele mesmo que está por trás dos confrontos, até fogo e por aí vai. Já manifestante é aquele que está protestando tranquilo lá. Tá, legal. Vamos lá, entra no papo, vai ter Copa ou não vai ter Copa? Eu acho que não vai ter Copa. Igual bem vocês três falaram na abertura do programa. Não vai ter aquela Copa toda que o pessoal está esperando, com aquela pompa, com aquela festa toda. Mas, se tiver, deve ter uma Copa meia boca, michuruca. Será mesmo? Quando chegar essas delegações, gente fora, será que a turma não vai empolgar, não vai esquecer isso? Não. Hein? Eu acho que não. Vai acontecer que nem na Copa das Confederações ano passado. Teve Copa, teve, mas protestos a várias cidades, na verdade. Tá bom. E eu acho que, na minha opinião, Elias, só te cortando aqui um pouco. Não, desculpa, fica tranquilo. Eu acho que deveria, ao invés de ser investido esse tanto de que está sendo investido na Copa, deveria ir para saúde e educação. Mas teve um contrato lá que foi assinado e que a gente não sabia, a gente não assinou esse contrato. Mas todo mundo comemorou, todo mundo não, né? Boa parte da mídia, principalmente, comemorou. Pô, temos uma Copa aqui e tal. Mas a gente não pensou, a gente achou que a Copa era nossa, mas a Copa não é nossa, a Copa é da FIFA. Não é. Então não já é nossa, realmente. Na verdade, naquele momento, eles comemoraram outra coisa, né? Sim. Não era essa Copa, ninguém comemorou essa Copa. Isso, eu acho que aí está a questão. O brasileiro, ele percebeu que governo, corporações internacionais e FIFA conseguem fazer um acordo muito orgânico, muito eficiente, muito ágil. E essas expectativas por melhoria de serviço público são expectativas extremamente compreensíveis no Brasil. Elas criam essa contradição do tipo, poxa, eu espero que o governo invista tanto em educação, em saúde, em transporte, melhoramento urbano, mas quando é para fazer ações políticas, ações públicas e investimento em infraestrutura que convém a interesses internacionais, interesses empresariais, o governo é extremamente ágil. Mas legal. o que tange a direitos não é tão ágil. Eu acho que essa contradição tem levado as pessoas à rua. E aí os argumentos é que eu tento ter um pouco de receio da gente simplificar um pouco os argumentos, do tipo, tá retirando dinheiro dali para colocar ali. Talvez seja até um argumento que justifique o meu ato, ou que busque uma justificação racional para o meu ato. Mas eu tenho um pouco de receio das simplificações, porque não é bem exato assim, não houve deslocamento de dinheiro de nenhuma, muito menos de saúde, educação, para a Copa, e até porque a Copa não é produzido, quer dizer, os estádios, né, os outros bilhões dos estádios, não foi dinheiro direto, né, foi investimento de banco que volta para o próprio BNDES. Agora, que de fato, que há demanda por melhores serviços, ela é uma demanda extremamente compreensível, histórica, né, é uma demanda que, de fato, faz sentido e mobiliza as pessoas, né. Tá bom. Marjorie, pode falar. Eu não vou pegar o microfone e passar para o outro lado aqui, mas você pode falar. Tem uma questão interessante em relação a isso que você está colocando, que a gente tem, e de uma certa forma o Gustavito falou, a Juliana também, né, que tem uma percepção, parece um pouco generalizada, da ampliação da participação nos últimos anos, dos movimentos sociais, etc. E eu acho interessante a gente pensar que esse histórico de participação está muito ligado à área de políticas sociais.
né? Você não vê esses mesmos espaços de participação, mesmo aqueles espaços no interior dos governos, de partilha decisória, etc., ligados à área de infraestrutura, à área de política econômica. E esses são fundamentalmente as políticas que estão sendo demandadas agora para a realização da Copa. Exatamente. Então, é nesse sentido que eu estava colocando antes, que eu acho que, de um certo modo, você tem uma construção de participação, não é? E os reclames todos hoje dos movimentos para serem ouvidos, para colocarem as suas questões, eles estão com os canais fechados, né? Porque no âmbito das políticas de infraestrutura, de desenvolvimento, você não só não tem um histórico de participação, como se a gente parar para pensar, a gente também não tem um investimento massivo em obras de infraestrutura desde a ditadura militar. A gente viveu um apagão nesse campo durante décadas. Ou seja, o Estado e corporações conseguem ter uma eficiência organizacional muito maior do que na relação Estado-cidadão. Né? E nesse campo, especialmente, o que não é verdade para as políticas sociais, por exemplo. Você pega conferências, conselhos, orçamentos. Esses espaços, eles se conformam no campo das políticas sociais fortemente, com a participação dos movimentos. Então, a gente tem uma dupla questão. Uma é, os movimentos ocuparam nos últimos anos esses espaços, ajudaram a construir essas políticas e estão agora apontando os limites dessas políticas. Ponto 1. Ponto 2 é, os movimentos nunca foram chamados, ou muito pouco foram chamados, para pensar política econômica, para pensar política, para pensar um projeto de desenvolvimento. E agora reclamam essa não participação. Tá bom. Olha aqui, tem mais participação ali. Falar em participação, né? Meu nome é Jackson, faço cinema e faço parte do projeto de extensão Una-se contra a Homofobia. Eu acho que a questão do não vai ter Copa é uma forma de colocar a nossa insatisfação com a questão política. É que vai ter Copa, isso é óbvio. Agora, o que me incomoda muito é a direita reacionária aproveitar dessa nossa insatisfação e colocar tudo na costa do PT. Eu não estou aqui fazendo defesa do PT, pelo contrário, nem quero. Agora, eu acho que a gente tem uma presidente que é petista, a gente tem um governador que é aliado do PSDB e a gente tem um prefeito que é do PSB. Então, assim, a questão maior para mim é a ineficácia mesmo, a ineficiência do governo, dos políticos, de fazer... nacional, estadual, municipal, de fazer isso acontecer. E criou também aquela ilusão de que a Copa vai resolver o nosso problema de infraestrutura. Não vai. A Avenida Pedro I deixa bem claro que não vai. É verdade, foi vendida essa ideia, né? Justificando-se a Copa a partir disso também, né? Então tá, legal. Vamos lá. Pois não, professor. Me parece mesmo que é isso, esse descompasso entre a agenda do Congresso, a agenda desse sistema político representativo e aí os interesses populacionais, ou seja, o próprio Boaventura Souza Santos aponta isso, como que interesses, por exemplo, corporativos, eles abocanham um pouco o sistema político. E nesse sentido, em vez de estar representando a população, ela se sente desrepresentada, sente que os canais de representação se fecham, né? E aí... É a falta de porosidade que a Marjorie falou, né? E no nível local que isso vai estourar, fechou, né? É o posto que está com a fila. Então, ao mesmo tempo que a gente diz, os repasses nunca foram tão grandes, a gente também tem que pensar onde é que isso é executado. A gente vive no Estado Federal. A União faz os repasses, mas isso é executado no Estado, isso é executado no município. Então, isso envolve diversas fragilidades de todo o sistema político. Eu vou estourar um pouquinho o tempo desse bloco, mas eu não posso deixar, Ju, de te perguntar assim, manifestante Black Bloc, né, que foi o que a gente mostrou, é a mesma coisa, não é? Como é que você vê isso aí, Ju? Não é a mesma coisa. Black Bloc são também manifestantes, certo? Que estão lá junto com... Se expressou, né, como um fenômeno especial, mais evidente, né? Nas manifestações do ano passado, era um número bem reduzido de jovens que se inseriam ali nas manifestações, se organizavam para praticar determinadas ações e tudo mais, mas não são a mesma coisa, obviamente. Sim, eles estão manifestando, como tem outros grupos diferentes dentro da manifestação. É claro, né? com certeza. Então, isso, vários grupos, as manifestações são bastante Esse discurso de confundir os dois não são vândalos. Me incomoda muito quando a imprensa usa esse nome, quando o governo vê a Dilma chamar os manifestantes de vândalos. Para mim, então, é muito mais terrível. A Dilma, na verdade, para mim é uma grande decepção, mas chamar de vândalo é o que mais me irrita. Eles não são vândalos. Eles só são a forma mais agressiva de mostrar nós não estamos contentes com o sistema. O sistema me incomoda. Só isso. A quem interessa, Marjorie, chamar de vândalo um Black Bloc? Que discurso é esse? A criminalização dos movimentos sociais não é uma estratégia nova, não. Né? Eu acho que o efeito que ela teve, na verdade, foi de retirar das ruas uma boa parcela da população. Né? De dar uma esvaziada. Legal. Vamos fazer o seguinte, nós vamos de música. Gustavito, você vai falar com música. Essa é sobre a manifestação também. Tá bom, tá tudo bem, né? Tem a ver com o tema. Inclusive ela chama Bandeira Negra. Legal. E eu sou Nas ruas sujas, milhões de cidadãos comuns querem mudar o país.
carregam frases e sonhos pra realizar revolução. Bandeira negra, vermelha também, de 7 cores. De 7 cores, vermelha também, bandeira negra. Numa avenida comum, num dia especial, sem armadilhas na mão. Uma menina nos olhos do cidadão policial. Com medo no olhar, com medo dela, com armas na mão. Com armas na mão, com medo dela, com medo no olhar. Numa avenida comum, um dia aconteceu. Olha que o caldo engrossou, transbordou, dor. Se eu te bater, dói. Se apanhar por aí for normal, eu vou bater mais. De tanto ter que morrer num dia comum, um dia o sangue ferveu. Por tanto ter que pagar pra trabalhar. Bandeira negra, vermelha também, tem 7 cores. De volta com o Caleidoscópio aqui na TV Horizonte. E aqui, ó, vamos dar um tempinho no nosso tema. E a Marina Luísa Giacomino foi a vencedora de um par de ingressos para o Expo Cachaça. Legal, viu, Marina? Muito obrigado pela sua audiência. Participe, fique ligado conosco. Sugira temas também, tá certo? Nós vamos dar um tempinho no nosso tema agora, que tem um recado para você, que é recado da campanha Faz Parte. Venha fazer parte dela também. Ela é responsável pela manutenção dos equipamentos de comunicação da nossa Rede Catedral. A gente tem a Rádio América, a Rádio Cultura e a nossa TV Horizonte. Então, se você está a fim de participar, de saber mais a respeito da campanha, entre no site dela que está na tela, ou então o telefone que é o 3209-3559, tá certo? Ok? Bom, nesse momento, geralmente eu faria uma homenagem ao Chacrinha, ia para rodar o VT, essa coisa toda, mas não vai dar tempo porque tem muita gente querendo participar. E eu acho que é importante, porque esse é um programa diferente, então a gente vai abrir espaço para a turma aqui, tá bom? Então, começando contigo. Meu jovem, seu nome? Meu nome é Luiz. Seu curso? Relações Internacionais. Uau! Aqui na PUC? Isso. Uau, cara! Então vamos lá, vamos lá. Então, na verdade, né, a partir de tudo que foi discutido aqui, né, ainda houve o discurso de pessoas dizendo que o brasileiro é ingrato mesmo por não estar feliz com toda essa festa do futebol aqui dentro do nosso país, né? Uhum. Mas, entretanto, todos nós já sabemos, né, de tudo que acarreta essa Copa do Mundo dentro do país. E vale a pena lembrar também que a Copa de 2006, que foi na Alemanha, também teve um movimento de reação e de resistência. Na África do Sul houve também esse movimento. Eu acredito que agora no próximo país haverá um movimento também e que eu tenho fé de que vai ser mais forte. Você acredita que a FIFA vai mudar sua postura? Muito arrogante? Mudar a postura, acredito que não vai. Mas não é possível. Mas a resistência tem que continuar. Nesse caminho, a Copa do Mundo vai acabar. Ninguém vai querer Copa do Mundo mais daqui a pouco. Vai ser uma confusão, assim, não, né? Então, acredito que será um momento importante também para a participação. Já que o futebol é um marco de que une os povos do mundo, será então um momento de pensar, né? Até que ponto, então, vale a pena nós mantermos esse modelo a partir do momento que eles sentirem que os lucros estão diminuindo, às vezes. Então, o futebol, essas regras, elas vão mudar no futuro, apesar de que, a curto prazo, eu acredito que a FIFA não vai mudar a sua postura. Tá, legal. Marjorie, vou te fazer uma pergunta aqui, que é a seguinte. Você acha que se não fosse o futebol, a Copa do Mundo, essas reivindicações teriam tanta força, as manifestações aconteceriam? Não tem uma importância do futebol nisso aí também? Acho que tem, tem. Eu acho que essa questão dos mega eventos foi um catalisador, né? Assim, a temática não é nova, mas a forma de mobilização é muito nova,
né? E eu acho que sim, sem dúvida nenhuma que isso foi um catalisador, mas foi um catalisador para vários discursos, que é isso que eu estou tentando chamar a atenção aqui legal. desde o início. Tá, pois é. Bom, nós estamos chegando ao final, mas antes tem uma participação lá no fundo. Ele está precisando de muita nota. Ele está muita nota, ele tem que participar, senão termina o programa. Vamos lá, meu jovem, se apresente no ar aqui. Bom, meu nome é Emerson Moraes, sou estudante de jornalismo e eu acho que essas manifestações, elas evidenciam uma outra coisa também que eu cheguei atrasado, né? Sem problemas, mas eu acho que a falta de que essas políticas públicas, né, elas se tornem realmente políticas de Estado e não políticas de governo. Porque mudam-se os governos e as políticas mudam. Cada um leva a política tudo de novo, e recomeça tudo de novo. Então, é preciso uma continuidade. Então, acho que é importante quem está na rua cobrar realmente a instituição de políticas de governo, que, independente de quem esteja à frente do comando do país ou do estado, da cidade, que seja mantido o que foi acordado na política de Estado. Políticas de Estado, isso. Exato. Legal. Acho que é o que vai garantir uma perenidade para o país, eu acho. Tá, joia. Bom, vamos aos recados finais, né? Professor, muito obrigado pela presença, né? Fica à vontade, vamos lá. Jovens, acho que esse recado que eu daria, jovens, acreditem na política. Não abram mão da política. Não pense que política é tudo farinha do mesmo saco. Não é. Vincule-se a um partido, acredite no partido, para levar seus gostos e seus desgostos. Né? Acreditem. Abrir mão disso é abrir mão da luta, ou abrir mão até de seus sonhos. Acreditem e vivam isso, essa experiência de fazer o Brasil continuar mudando por meio da política. Tá bom. Professora Marjorie, e aí? É mais ou menos nesse sentido. Acho que a gente tem um grande desafio, que é um desafio de articular um discurso de inclusão, um discurso de esquerda. Acho que a fragmentação, a desarticulação, ela só favorece um discurso conservador, que eu tenho certeza não é o que esses movimentos todos aí estão querendo. Tá, legal. Juliana, vamos lá. Não, primeiro eu queria agradecer a participação eu que agradeço. Programa. Vocês confiarem na gente, virem aqui, né? Estamos numa mídia, mas não é uma grande mídia, é uma mídia diferente. Né? Queria dizer que a gente não vai parar, né? Tem essas manifestações, questionar para quem que é essa Copa, a quem que serve essa Copa. Na verdade, tem um fundo muito maior do que o problema da Copa. Claro que é um catalisador. Nós não vamos parar. Já tem manifestações marcadas, inclusive quero convidar todo mundo que está aqui. Dia 12 de junho, no primeiro jogo da Copa, vai ter uma manifestação nacional. Quero convidar todos que estão aqui para participar. Não tenham medo, viu, gente? Porque apesar da cultura do medo que foi instalada, porque violenta é o Estado e não os manifestantes, nós temos que ir para a rua e não fazer o que eles querem que a gente faça, que é ir para casa assistir os jogos da nossa casa, né? Então, já vai ter, quero fazer um convite. Essa sexta-feira, aí que eu trouxe até um panfletinho, essa sexta-feira, a entidade da qual eu faço parte, a ANEL, vai realizar na UFMG um circuito popular cultural. Duelo de MCs. Duelo de MCs, apresentação da companhia Baobá e também é um circuito, né? Tem o objetivo de discutir a criminalização dos movimentos sociais, e ainda mais no contexto da Copa do Mundo, né? Racismo, discutir a questão da cultura de rua, cultura de contestação. E, gente, muito legal que vai ser exatamente num lugar que é o lugar destinado à FIFA, né? A área FIFA e o lugar que sediou, que foi base para a Força Nacional no ano passado. Quem não se lembra das balas de borracha vindas da UFMG, certo? Durante as manifestações de junho. Então, essa vai ser também uma forma de resistência a isso, de resistência ao fato do UFMG ser Força Nacional, ser área FIFA, e estamos aí na luta. Queria convidar sexta-feira a partir de 9 horas. Legal, obrigado. Viu? Pois não, Jadson. Não vai ter Copa, não vai ter FIFA, entendeu? Tava brincando aqui com ele pra gente mudar isso. Como as palavras têm um significado importante, né? Muito legal. Valeu. Obrigado, viu, gente? O papo continua na sua casa, seja onde você estiver também, né? Nas redes sociais, por aí vai. Pra fechar, Gustavito, show agora, sábado, dia 24. Sábado, dia 24, no 104, lançamento do meu EP, Gustavito e a Bicicleta. Queria convidar todo mundo a aparecer lá. E conhecer também o trabalho aí pela internet, tem um outro disco que eu já lancei para poder baixar também aí gratuitamente. E é isso aí. E queria convidar também o pessoal a ir para a rua mesmo, não ter medo, porque quanto mais medo as pessoas tiverem, a violência vai ser maior. Porque quanto menos gente estiver na rua, mais fácil vai ser para acontecer violência contra os manifestantes, né? Tá bom. Então, acho que todo mundo tem que realmente virar as costas para a Copa e ir para a rua. Obrigado, viu, Gustavito, pela presença. Obrigado tá? Legal demais. Vamos agradecer a Sandra Leão, né? Sandrinha aqui, né? Sandrinha, valeu, beijo pra Sandrinha. Então tá bom. Legal. O que você faz aí para fechar?
Bom, vou tocar um trecho do Samba pro BH também. Fique à vontade. O refrão dele acho que expressa o que tá bom. O coração da gente pensa, que é mais ou menos assim. Ai, quanto tempo mais vou ficar esperando uma mudança radical. Ai, quanto tempo mais vou ficar esperando uma mudança radical. Era o que eu pensava quando andava à toa naquele dia banal. Era um dia qualquer, era um sabadão de pagode e rap. Tinha soul na cidade, fechava o quarteirão e o meu coração rendia pólvora, e o meu coração. Ai, quanto tempo mais vou ficar esperando uma mudança radical. Ai, quanto tempo mais vou ficar esperando uma mudança radical. E a sociedade com seus graus, degraus, viva a Zona Norte geral. As donas de casa, todos preto velho, o congado forte, uma reza braba pra espantar a morte. O valor que tem dessa terra vem, o valor que tem dessa terra vem, o valor que tem vem dessa terra. Dessa terra vem o valor que tem, dessa terra vem o valor que tem, dessa terra vem o valor que tem, dessa terra vem. Ai, quanto tempo mais vou ficar esperando uma mudança radical. Quanto tempo mais vou ficar esperando uma mudança radical. Ai, quanto tempo mais vou ficar esperando uma mudança radical. Quanto tempo mais vou ficar esperando uma mudança radical.